Boa noite a todos. A leitura de hoje é do livro Episódios Diários, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Adversidades e insucessos. Todos nos encontramos sujeitos ao que se convencionou chamar adversidade. Uma tragédia, uma ocorrência marcante pela dor que produz, um acontecimento nefasto, a perda de uma pessoa querida, constituem infortúnios que maceram. Prejuízos financeiros, danos morais, enfermidades catalogadas como irreversíveis, são adversidades desastrosas em muitas existências. No entanto, se fosse encarada a vida sob o ponto de vista espiritual, o homem compreenderia a razão de tais insucessos e não se entregaria a desastres mais graves, quais a loucura e o suicídio, a fuga pelo álcool ou pelos tóxicos. A existência física não transcorre qual nau sem rumo em mar encapelado. Os atos anteriores e a conduta atual são-lhe mapa e rota para chegar ao destino pelo qual o indivíduo opta. Realmente desastrosos são os males que se praticam em relação ao próximo, pois que eles irão fomentar as adversidades de amanhã, que são os inadiáveis resgates do infrator. Trabalha para te impedires infortúnios, especialmente os atuais, que defluem na insensatez, da malversação de valores, da malequerência. Entretanto, se for escolhido por insucesso de qualquer natureza ou algum sinistro, assume um comportamento de equilíbrio e enfrenta-os com serenidade. Tudo passa, às vezes mais rápido do que se espera. Contorna os danos causados e, se estiveres ferido no sentimento, confia no tempo que te pensará a chaga, ajudando-te a sair do embate mais forte e com visão mais clara a respeito da vida. Em qualquer circunstância, projeta-te mentalmente na direção do amanhã, vendo-te feliz como gostarás de estar. Com essa imagem positiva, avança, superando o primeiro momento inditoso e o próximo, passo a passo, e te surpreenderás vitorioso no alvo almejado. Uma boa noite a todos e uma boa palestra. Te agradecemos, Senhor Deus Pai, pela proteção e pelo amparo que recebemos de Ti, por intermédio das boas sugestões, sempre nos incentivando a seguirmos em nossa caminhada e nos protegendo dos males maiores. Pedimos à espiritualidade para que envolva e abençoe o nosso momento de aprendizado, de conhecimento, para que possamos assimilar as lições desta noite do Evangelho do Mestre Jesus e assim sairmos desse ambiente esclarecidos, consolados e com a nossa fé e a nossa resignação suficiente para levarmos adiante as nossas jornadas, os nossos compromissos, aquilo que faz parte da programação de cada um de nós. Sendo assim, pedimos à espiritualidade a permissão para darmos por iniciada as atividades doutrinárias da noite de hoje, dizendo que assim seja. Graças a Deus. E a palestra da noite de hoje é com nosso irmão Laércio, que os bons espíritos lhe inspirem na sua mensagem. Que assim seja. Obrigado. Boa noite a todos, nossas saudações fraternas, nessa noite abençoada que nos é concedida de nos reunirmos neste templo de orações, onde tanto temos aprendido através do Consolador prometido, o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, esse advento que chega
ao cenário terreno em 18 de abril de 1857, com o lançamento da primeira obra básica da doutrina, que é o Livro dos Espíritos. A partir dessa obra, o aspecto filosófico do Espiritismo, nós temos aí a oportunidade de filosofar acerca das nossas vidas, compreendendo a dinâmica do universo, que permite dilatar o nosso entendimento e o nosso olhar para além das fronteiras do mundo físico, do mundo material, permitindo a cada um de nós acesso ao mundo espiritual através da compreensão, do entendimento, desta realidade que é o mundo espiritual, tão bem evidenciado pelas obras desta doutrina, que chega a nós sob o comando do Cristo, de Jesus, para que estes ensinamentos, ampliando o que ele já havia nos trazido há 2000 anos atrás, quando aqui estagiou por um tempo conosco, a doutrina espírita vem cumprindo aquilo que o Cristo disse. Mais tarde eu vos enviarei um outro Consolador, porque o Cristo já nos consolava e nos consola até hoje. E a doutrina espírita é o Cristo redivivo, que vem dar um sentido para muitas coisas que ficaram implícitas nos seus ensinos à época atrás. E hoje, na condição que estamos, quando evoluímos nesse tempo todo o pensamento acerca das coisas, a doutrina espírita chega e encontra um terreno em nosso íntimo, em nosso intelecto, onde tudo passa a ter um sentido mais amplo do nosso viver. Com base nisso, o Espiritismo cumpre o seu advento no sentido de proporcionar à humanidade a sua própria redenção, através do conhecimento e da vivência dos postulados contidos em o Evangelho segundo o Espiritismo, em o Evangelho de Jesus, que ele próprio o diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Esta fala do Mestre, esse ensinamento dele, é a obra do seu Evangelho, das suas instruções, dos seus ensinamentos, dos seus exemplos. Faça isso e viverás, quando um jovem lhe pergunta: que devo fazer para viver a vida eterna? Então Jesus recheia de exemplos, nos dando esse chão para olhar para as leis que regem as nossas vidas. O que lês na lei? Como a lês? Como interpreta as leis que ele se referia, os 10 mandamentos? Tudo isso eu sei, diz o jovem, desde que eu me conheço por gente. O que me falta ainda? Veja, uma vez que compreendemos as leis e não conseguimos sair do estágio em que nos encontramos, algo está nos faltando. E ele pergunta: o que me falta ainda se eu já tenho a compreensão das leis? Então ele vai dizer: dá tudo que tens e siga-me. E é um cheque, não um cheque-mate, mas é um cheque para o jovem quando ele se depara com os ensinos de Moisés e dá tudo que tens e siga-me. E ele não entende isso. Faze isso e viverás. Porque Jesus estava trazendo, obviamente, o significado, o sentido do seu ensinamento da vida espiritual e não da vida material, que é uma dificuldade nossa, ainda muito materializado, nos desprendermos das coisas da terra para poder começar a vivenciar mais profundamente as coisas espirituais, as coisas que são internas, as coisas que não são passageiras, mas as coisas que são permanentes. E Jesus, ele está sempre separando essa temática, Olha, não se pode servir a 2 senhores. Servir no sentido de prender-se a um e desprender-se ao outro. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Então, é separando a vida espiritual, as coisas que são divinas, das coisas que são passageiras. Não que as coisas da terra não são divinas, mas elas são passageiras, são mutáveis, se transformam constantemente. Tudo que é matéria
volta ao seu estado natural de energia. Tem um período, um ciclo de vida como o planeta Terra tem, como o nosso corpo físico tem, como todas as coisas que nós tocamos tem um ciclo de vida. E fazendo essa comparação, tudo que nós tocamos, Jesus está separando isso. Não se prenda a isso que passa, mas se prenda àquilo que é eterno. E essa é a nossa grande dificuldade de nos espiritualizarmos, de aumentarmos a nossa fé para ser maior do que um grão de mostarda. Então ele vai trazendo esses elementos para a gente. Dito isso, nesse introito da nossa exposição de hoje, tem um capítulo no Evangelho, no capítulo 5, que vai tratar das aflições, lá no item 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer assim: a felicidade não é deste mundo. Veja que essa introdução que eu fiz aqui, obviamente inspirado pela equipe espiritual, nos dá esse chão para começar a pensar nisso, né? Da felicidade não é deste mundo. Então vamos lá, Allan Kardec, na quarta parte do Livro dos Espíritos, que vai tratar das esperanças e consolações, então ele vai dizer assim, as penas, ele divide esse capítulo em dois tópicos, as penas e gozos terrestres e as penas e gozos celestes. Percebe que Kardec traz os ensinamentos de Jesus e faz didaticamente essa separação, nos munindo de recursos para pensar sobre isso. Então ele abre esse capítulo, a quarta parte do Livro dos Espíritos, na questão 920. Nesta questão 920, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores. E eu enfatizo isso, que aos espíritos superiores, porque são os espíritos de ordem muito superior que nos dão esses ensinamentos em nome do Mestre. Mas tudo que está em A Obra ou o Espiritismo passa pelo crivo e a assinatura de Jesus. Então Kardec pergunta: é possível o homem ser feliz plenamente na Terra? E essa pergunta de Allan Kardec, ela tem 3 palavras aqui que me chamam a atenção, que é a seguinte: primeiro, ser feliz plenamente na Terra. Feliz plenamente na Terra. Essas 3 palavras, a gente precisa olhar para o cenário em que nos encontramos. Primeiro, quando vamos entender dentro da hierarquia dos mundos, e Kardec trata isso na obra, da segunda parte do Livro dos Espíritos, da vida espírita e da hierarquia dos espíritos, à medida que olhamos para a sua evolução, desde espíritos mais atrasados até espíritos mais adiantados, espíritos inferiores e espíritos superiores, espíritos impuros e espíritos puros. Essa viagem que nós estamos fazendo, nós estamos numa condição ainda de espíritos que ele vai classificar espíritos de terceira ordem. E ele faz essa separação didática, espírito de terceira ordem, de segunda ordem e espírito de primeira ordem. Nós, na condição em que estamos na categoria de espíritos de terceira ordem. E o que significa espírito de terceira ordem? Significa que ainda predomina em nosso íntimo, em nossas intenções, em nossas ações, ainda predomina o mal sobre o bem. Ainda predomina o material sobre o espiritual. Isso é uma diferença gigante entre os espíritos de terceira ordem para os espíritos de segunda ordem. O que significa espírito de segunda ordem? Que predomina o bem sobre o mal, o espiritual sobre o material. E isso muda drasticamente o cenário que a gente possa colocar em nossas lentes.
Como nós estamos na categoria de espírito de terceira ordem, espíritos inferiores, veja a pergunta de Kardec. É possível o homem ser feliz plenamente na Terra? Os espíritos respondem. Mas vamos lá, não vou responder ainda, daqui a pouco eu trago a resposta dos espíritos. Espíritos inferiores, o plano em que nós estamos, a Terra, na hierarquia dos mundos, está no seu segundo degrau. Abaixo de nós, da condição de espíritos, na ordem que estamos, estão os mundos primitivos. Nós ascendemos da condição de primitivos para um mundo de provas e expiações. É esse o mundo em que nós estamos. Espíritos inferiores estagiando no mundo de provas e expiações, né? Nesse caminho evolutivo dos mundos, acima de nós agora é um mundo de regeneração. Então nós estamos exatamente nesse processo de transição da condição dos espíritos que habitam num plano de provas e expiações. Esse processo que estamos passando de transição planetária, vamos nos credenciando a estarmos habitando a Terra agora na categoria de um mundo de regeneração. Então isso muda bastante. Nós estamos exatamente vivendo assim, a última linha desse processo, os últimos tempos, como diz o Evangelho. Nos últimos tempos sobreviverão dias difíceis, né? E a gente olha esse cenário no nosso planeta, os dias difíceis que nós estamos vivenciando, onde esses acontecimentos estão, né, confirmando a assertiva dos profetas, a assertiva de Jesus, que nesses tempos viveremos dias difíceis, e estamos vivenciando justamente isso. Ora, olhando para a nossa condição de espíritos inferiores, em que predomina as más paixões, as más inclinações, neste mundo de provas e expiações, todos estamos aqui provando os desafios da vida para desenvolvermos intelectualidade e moralidade, que são as asas da evolução do espírito imortal, a fim de que ele viaje desde a sua criação até a angelitude, até espíritos puros. Nós estamos vivenciando este momento agora, lidando com as nossas más inclinações e más paixões. Então Kardec pergunta, neste mundo em que estamos, na condição em que estamos, é possível sermos felizes plenamente na Terra? E aí os espíritos vão dizer, não. E não é um porém, todavia, contudo. É não. Não dá. Porque na condição em que nós estamos, faltam-nos elementos, sentidos para desenvolver que possibilitariam nós termos essa felicidade. E nós não temos. Estamos em processo de evolução. O homem não pode ser feliz plenamente na Terra. A Terra é um plano inferior, nós somos espíritos inferiores e plenamente significa dizer essa felicidade em mundos celestes. Condição de espíritos puros, que ainda nós estamos um pouco distante, para não dizer muito, milhares e milhares de séculos, né? Mas a consolação que a doutrina espírita nos traz é para dizer para nós que dentro desse mecanismo da lei divina, todos nós alcançaremos essa condição de espíritos puros. Espírito puro é aquele que está
em relação às outras ordens de espíritos, absolutamente em relação a essas ordens, né? Desprendido totalmente de qualquer questão material, e vive 100% a vida espiritual, aonde o amor na sua plenitude reina. A linguagem dos espíritos, a relação dos espíritos nessa condição é o amor. Daí que tudo que nós estamos fazendo aqui na Terra é para conquistarmos o requinte dos instintos elevados, que é o amor. Dizem-nos os Espíritos. Tudo que nós estamos fazendo é para conquistarmos essa condição de espíritos amorosos. Tal ponto que Jesus, quando vem a nós, a primeira coisa que ele fala quando é indagado por um jovem romano é: Galileu, e ele estava em Jerusalém, que fazes na cidade? E Jesus responde: eu passo por Jerusalém, ou eu passo pelo planeta, né? Ele é o governador do planeta Terra, para fundar o reino de Deus nos corações dos homens. E quando ele fala de reino de Deus, ele traz na essência dos seus ensinamentos 2 mandamentos. E ele diz isso aos apóstolos. Quando ele vem com a lista dos 10 mandamentos, e ele vai dizer assim: um novo mandamento vos dou: amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui segue o segundo: e amar ao próximo como a si mesmo. Eis aí, diz ele, toda a lei e os profetas. Querendo dizer que tudo se resume a isso: a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. No entanto, nesse triângulo, eu, o próximo e Deus, uma condição se faz necessária, porque nós não conseguiremos amar a Deus sem amar o próximo. E Emmanuel vai nos dizer isso. Aquele que ama, aquele que diz, Emmanuel falando, que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, palavras de Emmanuel, é um mentiroso. Porque o nosso próximo é a ponte para Deus. É aqui que nessas doses de reencarnação e reencarnação, nas relações que temos, no grupamento familiar que viemos, no planejamento reencarnatório dedicado especificamente a cada um de nós para atender às nossas necessidades evolutivas com base no gênero de provas que nós escolhemos junto com a espiritualidade, ou que a espiritualidade escolheu melhor para nós, que nós vamos desenvolvendo este sentimento do amor. Este é o propósito das reencarnações. Quando Kardec pergunta, na questões 166 de O Livro dos Espíritos, quando não conseguimos atingir a condição de espíritos puros numa encarnação, o que acontece? Sofre a prova de uma nova reencarnação. E ele pergunta na 167, quantas encarnações precisarei para chegar a essa condição de espíritos puros? Respondem os espíritos, quantas forem necessárias, de acordo com o aproveitamento que cada um de nós faz em lidar com as nossas más imperfeições, a fim de que em nós cresça o sentimento de amor. E isso não depende do outro, ou de sei lá que seja, depende exclusivamente de nós. A ponto que Emmanuel, numa das suas obras, vai elucidar isso para nós. À medida que nós vamos no bom combate, que é nós conosco mesmo, em
lidar com as nossas más inclinações, fazer aquele esforço para dominar essa má inclinação, nós crescemos. E ele vai dizer que com uma pitada de boa vontade a gente consegue ir dominando essas más inclinações. E o que eu chamo de más inclinações? De más paixões? É todos os sentimentos que brotam do egoísmo e do orgulho. Todo conflito que nós temos conosco mesmo, todo desajuste na relação com o próximo, toda a raiva que surge, todo o ciúme que brota, toda a inveja, toda a maledicência, a lista é grande. Todos esses sentimentos, quando aparece, a impaciência, não é o caso de vocês aqui, né? Mas quando esses sentimentos aparecem nas nossas relações, nas nossas experiências, onde quer que estejamos, porque aqui é a escola para isso, quem está ditando esse comportamento é o egoísmo e o orgulho. Então isso tem nome. Eu não tenho sangue de barata. Mergulha dentro de si, vai ver egoísmo e orgulho estão gerenciando seu comportamento. Quando entendermos isso, que todos os derivados do egoísmo e do orgulho que geram sofrimento, todos geram sofrimento. Quando nós entendermos isso e pensarmos que tudo que brota do amor gera satisfação, a gente começa a fazer aquela transição de dominar as suas más inclinações. Sabe, aquele momento que você está no trânsito, apressado, e alguém dá uma fechada em você, e que vem algo, vem um veneno, e que você tem vontade de abrir o vidro para soltar o veneno, para se aliviar, né? Aí você lembra da palestra de hoje. Aí tu fecha o vidro. E vai fazendo esse exercício de fechar o vidro e você vai dominando essa má inclinação que brota em vários momentos das nossas vidas. A ponto de chegar um momento que isso não vai lhe incomodar mais. Porque não é o outro que deu uma fechada, não é aquele que fez isso, é a tua relação com a lei divina, é a tua relação com Deus. E quando você vence a si mesmo, esse cenário de imperfeições dentro de si, né, você dá um salto quântico na vida espiritual. É isso que a gente precisa fazer. Então, os Espíritos respondem, o homem não consegue ser feliz plenamente na Terra, porque a gente precisa lidar com essas más paixões, precisamos vencê-las no bom combate, como dizia Emmanuel. Não é o combate é com o outro. Eu sou melhor que o outro, eu sou mais alto que o outro, eu sou mais bonito que o outro, eu ganho mais. Isso é o combate, é o duelo dos antigos que hoje se faz de outra forma, através do pensamento. Antes ia para a arena, né? O mais forte vencia. Hoje duelamos ainda mentalmente, julgamos, atiramos pedra, né? Queremos justiça, mas fazemos vingança. Então é um pacote que a gente precisa se conhecer, né? Então, quando Kardec pergunta na questão 919, né, o que é preciso, qual o meio prático de se fazer isso? Conhece-te a ti mesmo, dizia um filósofo. Então eu preciso se conhecer. Para se conhecer, preciso parar, tem que filosofar. Aí vem a filosofia espírita. A filosofia espírita te proporciona a compreensão das consequências morais da relação que temos com o mundo espiritual, mundo material e espiritual. A filosofia nos permite compreender as consequências morais dessa relação. E quando falo em consequências morais, consequências que geram sofrimento e geram felicidade, geram sofrimento e satisfação, né? Essas compensações. E aí você tem elementos munidos dentro de si, né, para lidar melhor consigo mesmo no mundo em que nós estamos, nesse quadro. Então, Eclesiastes traz, né, lá no item 20, do Evangelho segundo o Espiritismo, esse tema: a felicidade não é desse mundo,
Quantos acordam todos os dias dizendo, nossa, a felicidade não foi feita para mim, sabe? Porque eu vivo isso, vivo aquilo, vivo esse drama. E aí a gente se questiona, muitos se questionam, onde é que está Deus que fala de felicidade e a gente não consegue sentir, ela escapa às nossas mãos. Né? Esses dias eu vi um réu, até como eu comentei no grupo de estudos ali, né? Que é um relógio que mede algumas coisas. Então nesse relógio tem assim um ponteiro que está ali, pagar o boleto, depois viagem e investimento. E aí quando aquele ponteiro quer subir para viajar, tem que pagar boleto. E se não consegue, investimento, então nem pensar, o ponteiro não consegue ir lá, e tem que pagar boleto. Então às vezes a gente passa uma reencarnação inteira pagando boleto. E desencarna endividado ainda. E vai continuar na próxima. Aquele boleto continua. Porque a gente não sai daqui sem pagar o último ceitil. Traduzindo, o último boleto. Então nós dizemos, porque isso está dentro de uma programação espiritual, um gênero de provas que assim, poucos recursos financeiros, vamos colocar nesse sentido, para que você trabalhe, para que você consiga se sustentar com disciplina, com responsabilidade. Enfim, isto nos disciplina em muitas coisas. Por isso que a gente não sai daquele campo de pagar boleto. Se a gente saísse, não. Pense que se tivéssemos hoje, cada um de nós, ganhado numa mega sena de 50 milhões, quantos estariam aqui hoje? Você vai no centro espírita? Não, hoje não. E amanhã? Também não. Amanhã eu vou para Cancún, Paris, e aí vai. Né? Embora isso não seja um instrumento de perdição. Tá? É bom deixar claro isso. Não é o que se tem que determina a nossa felicidade. É como usamos o que se tem. Né? Tanto que Jesus nasce numa estrebaria e ele ilumina o berço. Não é o berço que ilumina o homem. Não é o que tem que ilumina o homem. É o homem que ilumina com aquilo que tem e com aquilo que não tem. Né? Então Jesus separa isso constantemente. Não dá para servir a dois senhores, a Deus e Mamon. Né? Então ele recheia muito dessas instruções para nós. E Eclesiastes traz isso. A felicidade não é desse mundo, porque vivemos reclamando de algo. Somos insaciáveis de felicidade, de bem-estar, de conforto e tudo mais. E esta felicidade não tem aparências exteriores. O mundo não nos pode dar. Isso é fato. O mundo não nos pode dar felicidade. Qualquer coisa do mundo não pode dar. A média da aspiração do homem na Terra é beleza, poder e riqueza. E mesmo tendo esses três atributos, vivendo isso, o homem não é feliz. Por quê? E isso confirma a assertiva do Mestre, que o mundo não nos pode dar. Por quê? Quando ele diz, vim fundar o reino de Deus, aonde? Nos corações dos homens. É aqui dentro. Então, o reino de céus é de dentro para fora, e não de fora para dentro. Não tem expressões exteriores, mas é do íntimo. Quando nós construímos isso aqui dentro, a gente sente uma felicidade, sente algo brotando. Para finalizar, como diz Madre Teresa de Calcutá, quando ela é questionada por um repórter, né? Madre Teresa, quando você ora, o que você fala para Deus? E ela diz, nada. E o que ele lhe responde? Nada. Como é que acontece? Faz que verás. É fazendo. É amando o que se faz, que a gente vai sentir, não precisa ninguém dizer. Gandhi vai dizer, trabalhe de tal forma que as pessoas que olham para você tenham dificuldade
de identificar se você está trabalhando ou se divertindo. Trabalhe com amor. E Cristo vai dizer: fora da caridade não há salvação. A doutrina espírita fala isso. Fora da caridade não há salvação. Fora desse processo de amor, que a caridade é o veículo do amor que nós vamos exercitando nas nossas andanças. Então, não dá para ser feliz plenamente na Terra. Precisamos trabalhar, amar, para sermos felizes um dia, mesmo fora da matéria. Porque aqui só estamos de passagem. E não tem nada daqui que é a nossa verdadeira propriedade, senão aquilo que desenvolvemos dentro de nós nesse processo da evolução. Tá bom? Então, vamos trabalhar pela causa do bem. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Gostaria de convidar a todos nesse instante para fecharem os olhos à vista do corpo físico, trazer a imagem do Mestre Jesus diante de nós e nesse instante agradecermos. Mestre Jesus, queremos, Senhor, te agradecer por todas as orientações que recebemos na noite de hoje. Orientações estas, Senhor, que nos dão a certeza absoluta, a segurança, a coragem, a resignação para seguirmos adiante em nossas trajetórias, na nossa proposta de aprimoramento, ao qual todos nós, indistintamente, haveremos de percorrer, haveremos de realizar. Que as dores que sofremos nos dias atuais sirvam para nós como material didático, como aprendizado, como lições, para seguirmos num novo caminho, num novo percurso, porque hoje, Mestre Jesus, por meio dos ensinamentos dos Espíritos e das Tuas palavras, compreendemos, Senhor, que se sofremos, que se passamos por provas, por expiações difíceis, é verdade, que muitas vezes nos abalam, nos tiram até mesmo a serenidade, a lucidez, se não estivermos embasados no Teu Evangelho. Hoje compreendemos, Senhor, que para sermos felizes se faz necessário conhecermos as Tuas leis, compreendermos, sentirmos e vivenciarmos. É o único caminho que nos leva à verdadeira felicidade. Toda vez que nós sofremos, que nós passamos por dores, por privações, compreendemos hoje, Senhor, que em algum momento de nossas existências nos afastamos das Tuas leis. E nós ouvimos na noite de hoje que as Tuas leis podem ser resumidas em amar a Deus e ao próximo. Em algum momento, Deus Pai, nós havemos de ter nos afastados desses princípios. Portanto, rogamos o auxílio e o amparo da espiritualidade presente para que nos dê as forças, para que nos dê a lucidez e a serenidade, para nos esforçarmos, Senhor, em seguirmos esses princípios
que é de amor para com todos que estão à nossa volta. Somente assim haveremos um dia de alcançarmos a felicidade plena. No entanto, a luz que já habita dentro de cada um de nós nos permite nesse instante, Pai amado, rogar a Ti para que o Teu amor envolva a todos nós, criaturas imperfeitas que somos, é verdade, mas que o Teu amor nos envolva, que o Teu amor chegue por formas de mãos amigas, esclarecedoras, consoladoras, que amparam-nos em todos os momentos, que eles possam estar a nos visitar nesses instantes tão difíceis de nossas vidas, que eles possam visitar os nossos lares, as nossas famílias, que eles possam visitar onde quer que exista a dor e a escuridão, levando o consolo, levando a esperança para esses corações. E da nossa parte, nesse instante, resta-nos agradecer-te, Deus Pai, pela oportunidade que aqui concedestes a todos nós, por nos orientar e nos esclarecer em torno do Evangelho do Mestre Jesus. Obrigada, Pai amado. Que assim seja. Que assim seja.